Bom dia. Inicia a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos da Estado de São Paulo, dia 24 de agosto de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada a postura. Todo juiz já confirma a presença do sistema de parte e vai iniciar a sessão. Bem, temos 4 processos no dia de hoje. Vamos iniciar a sessão com os processos em que há previsto sustentação oral e os patrões competentes. Vamos começar os trabalhos com o processo de ladeira, comércio de bijuterias delicada, para pedir retificação julgada da doutora Alexandre. Inácio, cortou para mim um pouco, eu não entendi com qual processo a gente vai iniciar. Desculpa. Ladeira, comércio de bijuterias. Tá ótimo. Muito bem, doutor Alexandre, que é possível disponibilizar o voto? Ok, obrigado. Eu creio que os registros já constam aí do sistema. Bem, doutor Alexandre, os apresentos autos. Ok. Bom dia a todos. Aqui trata-se de um pedido de retificação de julgado apresentado contra a decisão proferida por essa 7ª Câmara Julgadora, indicando que a decisão que foi proferida no dia 16 de março de 2023 estaria cometida por erro de fato, por 2 erros de fato. No caso aqui, a contribuinte ela é acusada de ter recebido mercadorias sem documentação fiscal entre os meses de abril de 2020 e abril e julho de 2020. E mesmo depois de notificada pelo fisco, não teria apresentado provas hábeis a confirmar a origem das mercadorias que foram comercializadas. Esse processo teve o cancelamento deferido em primeira instância. Houve recurso de ofício. O recurso de ofício foi provido pelo julgador, pela 2ª Câmara Julgadora do Tribunal. E como houve provimento com base na análise da matéria de mérito, o processo foi devolvido à primeira instância para análise das demais questões que haviam sido suscitadas pela contribuinte na sua defesa. Aí houve a segunda decisão, então, foi nova decisão, não, a decisão em complemento foi proferida pela primeira instância, e mantendo o auto de infração e afastando as demais alegações da defesa. Contra essa decisão houve interposição de recurso ordinário pela contribuinte, e esse foi analisado em si pela nossa 7ª Câmara, e nesse julgamento foi negado provimento ao recurso. O doutor, o advogado da empresa, pretende fazer a sustentação oral ou só veio acompanhar? Pretendo fazer a sustentação, doutor Alexandre. Tá bom. Acho que isso, só com relação ao pedido de retificação de julgado, são dois erros de fato indicados aqui pela contribuinte. Acho que seria o caso da doutora explicar aqui na SO, e aí eu passo a leitura do meu voto. Doutora Ana Teresa, fique à vontade.
Bom dia a todos, me ouvem? Sim. Peço licença para compartilhar aqui um PowerPoint com uma breve apresentação. Estão vendo a minha tela? Sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimento os nobres julgadores em nome do relator, o doutor Alexandre. Cumprimento de mais integrantes da Câmara, a todos os presentes. Agradeço desde já a atenção de todos. Eu vou ser realmente muito breve na sustentação oral das razões da ladeira. Vou fazer um histórico muito breve, como já pontuou o relator doutor Alexandre, porque, na verdade, esse pedido de retificação de julgado ele decorre de uma questão que também é processual. Então, acho importante contextualizar rapidamente. Então, a recorrente ela foi autuada por uma suposta ausência de comprovação da entrada de mercadorias em 2020, mas, na verdade, essas mercadorias foram recebidas em transferência por conta de uma cisão da empresa Ladeira Armarinhos. E esse estoque, na verdade, ele foi recebido por sucessão empresarial. Então, a DTJ deu provimento para impugnação da recorrente, cancelou o auto de infração. Mas, em seguida, a segunda Câmara, ela deu provimento para o recurso de ofício, mas determinou o retorno dos autos para a primeira instância para julgar questões prejudiciais que não tinham sido analisadas antes, porque a primeira instância tinha dado provimento para impugnação para cancelar o auto com base nos argumentos de mérito. Então, essas questões prejudiciais não tinham sido analisadas. Essas questões são a questão da responsabilidade solidária, de pedido de diligência e a redução da multa. Então, os autos baixaram, houve essa determinação de retorno, os autos baixaram para a primeira instância, e a primeira instância entendeu por bem não acatar essas questões prejudiciais. Aí a recorrente interpôs o recurso ordinário, que foi negado por essa Câmara recentemente, em março desse ano. Essa decisão acabou contendo alguns erros de fato que são justamente objeto desse pedido de retificação. Então, em primeiro lugar, a decisão recorrida, ela afirma que a matéria de mérito estaria preclusa, porque a recorrente não apresentou recurso especial depois da decisão da segunda Câmara. Então, toda a matéria restando preclusa à discussão. Mas, na verdade, a decisão da segunda Câmara, ela lá atrás determinou o retorno dos autos para a primeira instância para completar o julgado, inclusive com questões prejudiciais à cobrança, e anulou a fase anterior. Então, voltou o processo para a primeira instância para completar a decisão, e aqui eu coloquei o trecho até da decisão lá da segunda Câmara, para ficar, para deixar bem visual. Tanto é assim, doutores, que na intimação da decisão da segunda Câmara, constou só a intimação das partes sobre esse retorno dos autos. Não teve nenhuma abertura de prazo recursal, nem poderia ter, porque naquele momento não cabia recurso especial. Então, como se sabe, a intimação ela deve conter em si sua finalidade. Para que serve aquela intimação? É para abrir prazo? É para informar alguma determinação dos juízes? E, nesse caso, constou na intimação da segunda Câmara somente o retorno dos autos, não teve abertura de prazo. E aqui eu gostaria de trazer a título de exemplo, exemplos desse mesmo processo, de outras decisões desse egrégio Tribunal Administrativo, essa sim abrindo prazo recursal. Isso consta expressamente das intimações como sua finalidade. Então, essas intimações outras, sim, abrem prazo para recurso. A intimação da segunda Câmara, não. Por isso, doutores, está equivocado o entendimento de que teria tido preclusão. Prazo recursal não foi aberto, até porque não cabia recurso especial naquele momento da decisão da segunda Câmara. Então, cumpre a retificação da decisão para que isso fique claro, para que fique claro que não aconteceu a preclusão da discussão de mérito. Outro ponto importante que precisa ser corrigido na decisão recorrida, doutores, é a questão da apresentação dos documentos antes do começo da fiscalização.
A decisão diz que o livro Razão e o Balanço foram apresentados pela recorrente no SPED depois que a fiscalização estava em curso, como se a fiscalização tivesse começado no dia 27 de julho. Na verdade, a fiscalização ela começa no dia 29 de julho, com a ciência da recorrente sobre a fiscalização. Inclusive, no Código de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, está escrito que a fiscalização começa com a entrega da ordem de fiscalização, o que atualmente acontece pelo domicílio eletrônico do contribuinte, né? Então, doutores, aqui eu encerro a sustentação, prometi que seria breve, espero ter cumprido. E eu peço novamente o provimento do pedido de retificação julgado, de julgado, assim, primeiro para que seja excluída a afirmação da preclusão da discussão de mérito, já que a segunda Câmara determinou a baixa dos autos para completar o julgado e não teve abertura de nenhum prazo recursal nesse momento, e também para que seja corrigido o erro de fato de que a fiscalização teria começado antes de 29/7, quando teve a ciência pela recorrente, em 29/7. Então, que sejam, doutores, considerados plenamente os documentos apresentados, o balanço, o razão, para fins de cancelamento do auto. Acho que eram esses os pontos que eu gostaria de trazer a atenção de vocês. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos e fico à disposição. Agradeço a doutora Tereza. Alexandre. Pois não. Obrigado, doutora Ana Tereza, pela explicação do caso, com bastante detalhes. Eu vou ao meu voto. Inácio, eu vou retornar a leitura aqui, a parte de relatório, uns trechos do relatório, porque acho que é importante para contextualizar a situação. Em face do auto de infração lavrada, o contribuinte apresentou defesa, contraditada pelo AFR atuante, com a juntada de novos documentos, visando confirmar a acusação fiscal, dentre eles cópia do livro Registro de Inventário da própria autuada, declarando a inexistência de estoque em 31 de 12 de 2019, documento das folhas 811/12, e cópia do livro Registro de Entrada no período de janeiro a julho de 2020, confirmando a inexistência de aquisição de mercadorias no período folhas 813/20. O julgamento de primeira instância foi, então, convertido em diligência para submeter o contraditório, os documentos juntados pelo fisco, diligência cumprida com a manifestação apresentada pela autuada, folhas 825 e 829, sendo que, então, proferida a decisão de primeira instância, julgando insubsistente a auto-infração, que motivou o julgador tributário a recorrer de ofício. Antes de apresentar seu parecer, a dota representação fiscal converteu o feito em diligência para que fosse apresentada a manifestação do AFR atuante sobre os fundamentos utilizados pelo doutor julgador tributário de primeira instância para considerar o item 1 do AIN insubsistente. Após a manifestação do AFR, o autuante veio aos autos parecer e recurso de ofício, no qual o fisco opinou pela reforma da decisão de primeira instância e restabelecimento da exigência fiscal, tendo o contribuinte se manifestado em contra-razões, opinando pela manutenção da decisão recorrida. O recurso de ofício foi, então, analisado pela segunda Câmara Julgadora, que a ele deu provimento para restabelecer integralmente o item 1, em síntese pelos seguintes argumentos. Eu vou ler só textos destacados. A acusação fiscal é de recebimento de mercadorias, sendo comentação fiscal nos períodos de abril a julho de 2020, eis que o contribuinte não comprovou a origem das mercadorias que foram comercializadas. O imposto está sendo exigido solidariamente nos termos dos incisos 11 e 12 do artigo 11 do regulamento. Deveras, o próprio contribuinte declarou em seus registros fiscais e contábeis que seu estoque era zero em 31 de 12 de 2019, contrapondo tal documento com as notas fiscais, cupons de vendas de mercadorias e o livro Registro de Entrada. Tem-se que, efetivamente, houve omissão de operações e prestações de serviços tributáveis realizadas sem pagamento do ICMS, de modo que a infração fiscal restou devidamente comprovada. É óbvio que sem registro, aí menciona aqui o data de início da operação, né, junto à Receita Federal, e depois
no momento em que foram levados a registro na junta comercial. Muito embora a contribuinte tenha trazido documentos visando comprovar a cisão e a entabulação de que o estoque seria transferido pela autuada, conforme folhas 418 seguintes, com destaque para o laudo de avaliação de folhas tais, CNPJ e JUSESP, abaixo da empresa de folhas 540, isso não significa que a transferência tenha sido, de fato, e de direito implementada, diante da mera ausência de registros fiscais. Pouco importa que conste da Receita Federal Brasil o início das atividades da autuadas como sendo 28 de maio de 2019, uma vez que o registro do contrato social na JUSESP foi em 28 de novembro de 2019, mesma data do início das atividades conforme CADESP. É óbvio que sem registro na JUSESP e sem inscrição estadual, a autuada ora recorrida não poderia realizar operações mercantis regulares. Não se discute a incidência ou não do ICMS nas transferências de mercadorias da empresa cindida mediante emissão de nota fiscal, mas sua efetiva comprovação ou efetivação, dado que não houve registros fiscais necessários do estoque das mercadorias que supostamente foram transferidas, que é fundamental para o controle da administração tributária, maiormente para evitar evasão fiscal, de tal modo que não se trata apenas de um rigoroso formalismo. Por tais razões, provejo o apelo especial restabelecendo o lançamento fiscal. Essa decisão da segunda Câmara Julgadora do TIT. Tendo em vista a reforma da decisão de primeira instância, também foi determinado pela segunda Câmara Julgadora retorno dos autos à primeira instância para análise das demais matérias apresentadas pela contribuinte em sua defesa e que ainda não haviam sido enfrentadas pelo julgador singular. E aqui eu transcrevo o trecho final da decisão, no qual a segunda Câmara fala. Tendo em vista a reforma da decisão recorrida, determina o retorno dos autos à instância inferior para complemento do julgado, ou seja, para que sejam apreciadas as demais matérias aduzidas em defesa, ou seja, afastamento da solidariedade, pedido de diligência, afastamento da multa aplicada e, sucessivamente, a redução da sanção tributária, com aplicação do artigo 527-A. Aí o relato foram proferidas novas decisões aqui em primeira instância, nós julgamos o recurso ordinário e contra essa decisão da sétima Câmara Julgadora foi prestado pedido de retificação de julgado, que a doutora acabou de explicar aqui os detalhes dos pedidos que são apresentados. Agora eu vou ao voto. O pedido retificatório apresentado pela contribuinte comporta provimento, conforme segue demonstrado. O pedido de retificação de julgado, previsto na Lei 3.457 de 2009, regulamentado pelo Decreto 54.486 de 2009, tem por objetivo corrigir a decisão proferida em processo administrativo tributário maculada por erro de fato, ou seja, aquele erro que decorra da falsa percepção da realidade e por meio do qual o julgador profere sua decisão, acreditando existir fato inexistente ou acreditando não existir fato existente. A decisão retificanda, com certeza, comete equívoco ao afirmar que teria ocorrido preclusão do direito da contribuinte de recorrer da parte de mérito da decisão que foi proferida pela segunda Câmara Julgadora desse tribunal, em análise de recurso de ofício. Isso porque, referida à decisão colegiada, ao restabelecer a acusação fiscal, com base na análise das provas, restou sobrestada para que fosse cumprido à risca o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo os autos restituídos à primeira instância apenas para complemento do julgado. E é fato que, contra a decisão proferida em análise de recurso de ofício, não foi aberto prazo para interposição de recurso especial, como se vê da intimação que consta de folhas 889 desses autos, cujo teor eu transcrevo aqui, diz lá da intimação. Ficam as partes intimadas de que foi proferida a decisão pela Câmara Julgadora, determinando o retorno dos autos para julgamento da defesa. Ora, se a nova decisão a ser proferida em primeira instância tinha escopo apenas de analisar assuntos que não haviam sido enfrentados pela decisão anterior, por óbvio, o recurso contra ela apresentado somente poderia tratar dessas novas matérias, que por último foram enfrentadas em primeira instância. Assim, a decisão da segunda Câmara Julgadora, restabelecendo a auto-infração com base nas provas dos autos, ficou sobrestada e não poderia ser novamente discutida em análise do recurso ordinário, cabendo à sétima Câmara Julgadora desse tribunal apenas a análise das demais matérias que, por último, foram enfrentadas em primeira instância,
o teor da decisão proferida para a segunda Câmara Julgadora, restabelecida na acusação fiscal, com base na análise das provas dos autos, se soma ao teor da decisão da sétima Câmara Julgadora, que analisou as demais matérias que, por último, foram enfrentadas em primeira instância, devendo as duas decisões, em análise de recurso de ofício e do recurso ordinário, serem vistas como decisão única, podendo ambas serem objeto de impugnação por meio de recurso especial único e dirigido à Câmara Superior desse tribunal. Nesses termos, reconheço que a decisão retificando encontra-se maculada pelo primeiro erro de fato mencionado pela contribuinte em seu pedido de retificação, merecendo provimento o pedido retificatório para que, doravante, conste do trecho retificado às folhas 9 e 63 o seguinte teor. E eu vou ler aqui como fica, então, a decisão do ordinário. Importa mencionar, desde logo, que, embora a contribuinte pretenda revolver em seu recurso ordinário toda a matéria de mérito que apresentou em suas anteriores manifestações, é fato que a questão de mérito principal, que envolve a exigência do imposto, já foi decidida pela segunda Câmara Julgadora desse tribunal, que entendeu por restabelecer a acusação fiscal. Neste ponto, note nesse ponto que a decisão da segunda Câmara Julgadora não devolveu os autos para novo julgamento, em primeira instância, com o objetivo de que fosse realizada a análise de todas as matérias da defesa, e sim para complemento, ou seja, para que fossem analisadas apenas as matérias que ainda não haviam sido enfrentadas pelo julgador em primeira instância, quais sejam as alegações de afastamento da solidariedade, requerimento de diligência, afastamento da multa confiscatória e redução da multa com base no artigo 527-A. E foi apenas sobre referidas matérias de que cuidou a decisão de folhas 907/911. Assim, nesse julgamento, encontra-se análise apenas das matérias que foram decididas pela decisão recorrida de folha 907/911. O segundo erro de fato, mencionado pela contribuinte, esse pedido de julgado, também se faz presente, conforme segue esclarecido. Alega a contribuinte que a decisão retificanda comete equívoco quando afirma que os documentos por ela apresentados nesses autos, por meio da petição de folhas 894/906, foram encaminhadas ao Fisco Federal em momento no qual já se encontravam em curso os trabalhos de fiscalização. De fato, embora a OSF 011086695/20 tenha sido emitida em 27/7/2020 e a notificação 29843/2020, informando o início dos trabalhos de fiscalização, tenha sido emitida em 28/7/2020, é fato incontroverso que referida notificação somente foi recebida pela contribuinte às 9h58 do dia 29/7/2020, folhas 343. E a menção feita ao horário de recebimento da notificação se torna importante nesse caso, porque às 9h53 do mesmo dia, 29/7/2020, 5 minutos antes, portanto, de ser notificada pelo Fisco Bandeirante, a contribuinte já havia encaminhado ao Fisco Federal as informações de sua escrituração contábil e que constam dos documentos de folhas 899/904, ou seja, foram encaminhados cópia do livro razão e do balanço patrimonial, constando informações do suposto estoque de mercadorias. Importa notar, entretanto, que entre os documentos apresentados pela contribuinte, as folhas 899 e 904, não se vê cópia de correção das informações constantes do livro Registro de Inventário. Documento este de suma importância, tendo em vista que suas informações é que foram utilizadas pela segunda Câmara Julgadora desse tribunal para restabelecer a acusação fiscal. Assim, constato que a decisão retificanda também se encontra maculada pelo segundo erro de fato, mencionado pela contribuinte em seu pedido de retificação, devendo ser provido o pedido para que, doravante, conste do trecho retificado das folhas 962/963, o seguinte teor. E aqui eu vou ler o que complementaria, né, o que vai ser modificado na decisão do recurso ordinário. Então, ficaria assim. Antes que nova decisão em primeira instância fosse proferida, só um detalhe, esse trecho consta apenas do relatório, não na parte decisória da decisão ordinária. Eu volto à leitura. Antes que nova decisão em primeira instância fosse proferida, a contribuinte se manifesta
folhas 894/906, reafirmando seu entendimento pela necessidade de realização de diligência, confirmando que o livro de inventário, de fato, não foi registrado na EFD, e argumentando que outros documentos por ela apresentados seriam suficientes para demonstrar a origem das mercadorias, quais sejam livre-razão e balanço patrimonial, que, frise-se, foram por ela transmitidos ao Fisco Federal às 9h53 do dia 29/7/2020, antes da lavratura do presente AIM, é fato, e também com antecedência de 5 minutos do momento em que o contribuinte recebeu a notificação, informando o início dos trabalhos fiscais que deram origem ao presente AIM. Notificação esta que, como se vê as folhas 343, foi recebida às 9h58 do mesmo dia 29/7. Esclareço, por fim, que as retificações implementadas pelo provimento do pedido retificatório apresentado pela contribuinte não alteram o resultado final do julgamento do recurso ordinário, que continua sendo conhecido integralmente e não provido. Pelas razões expostas, conheço o pedido de retificação de julgado e lhe dou provimento, fazendo constar a decisão retificanda de folhas 962/965, a redação dos trechos acima indicados neste voto, e mantendo-se, no mais, a decisão do recurso ordinário nos termos em que proferida, inclusive quanto ao seu estado final. É como voto. Agradeço ao doutor Alexandre. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, demais. Vou notificar o código de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o pedido da julgado depois de Ladeira Comércio de Vigilância Militar foi conhecido e provido, mas sem alteração do resultado do recurso ordinário. Agradeço a doutora Ana Tereza. Muito obrigada, doutores. Uma ótima sessão. Obrigado. Passar para o processo ao Rono Plus Química, Indústria e Comércio Militar, é pedir retificação de julgado, de mercadoria, só um momento que eu vou fazer o recurso da presença do fator. Retificação julgada, apresentada pelo contribuinte, contra a decisão proferida por essa sétima Câmara Julgadora, que negou o produto do seu julgado. Eram duas apurações fiscais: deixar de pagar por meio de guia de tributos especiais os semestres excedentes dentro das operações de importação do exterior, a condição inconveniente da empresa Schember Química Militar. Segundo a apuração fiscal, acreditar-se indevidamente semestre, e benefício que não foi pago ao Estado de São Paulo, o semestre devido às correspondentes operações de importação exterior sobre o encomenda, cujo recolhimento deve ser previamente realizado. No pedido de retificação julgado, são ligados em ciência. Possibilidade de juntar documentos sobre o legitimamento execução, hipótese
insubstanciado no artigo 19 da Lei 13.407, erro de fato em relação à modalidade de importação utilizada pela recorrente de importação do documento, erro de fato em relação à capacidade da empresa Xengo de suportar as mercadorias recepcionadas em Maceió, erro de fato em relação à ausência de responsabilidade da recorrente sobre as mercadorias, erro de fato em relação à interpretação do artigo 28 da Lei 13.407. Então, por fim, requerendo unidade de ação recorrida. Acontece a sustentação oral, expressamente requerida. Então, doutor Ritor, fique à vontade para realizar. Bom dia. Tá certo. Bom dia. Em primeiro lugar, eu cumprimento aqui o presidente relator aqui do caso, os demais jogadores, a representação fiscal e o corpo administrativo aqui do tribunal. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade de esclarecer os principais pontos do recurso e me comprometo a ser breve aqui na exposição, já que essa matéria aqui é tratada, diz respeito à determinação do Estado competente para que realize a cobrança, a sujeição ativa do ICMS importação. Então, sendo uma matéria aqui de conhecimento de todos os julgadores. Bom, como bem destacado pelo relator, foram identificados 4 erros de fato na decisão recorrida e que, com a devida vênia, acabam por conduzir a uma errônea interpretação da realidade que existente nos autos. Então, a recorrente, ela adquiriu da empresa Trade Cambro diversas mercadorias que foram importadas do exterior sob encomenda. Contudo, a decisão aqui, as folhas 614, entendeu que a ausência da capacidade física da Trade, já que ela estaria estabelecida apenas em uma sala comercial, seria suficiente para caracterizar a importação sob a modalidade por conta e ordem. Contudo, este jamais poderia ser um critério que determinasse a modalidade de importação, sendo aqui apontado o primeiro erro de fato na decisão. Na realidade, o que se observa aqui é uma prática comum entre as empresas trades se estabelecerem em salas comerciais. Inclusive, essas salas são localizadas próximas a postos aduaneiros, né, de modo que elas posteriormente locam ou galpões ou mesmo armazéns para suportar as mercadorias importadas. Então, muito embora a recorrente ela entenda que a capacidade física da empresa trade não seja um critério suficiente para definir o tipo de importação a ser realizada, ela juntou agora com o presente recurso, as folhas 657 e 664, o contrato de locação que foi celebrado pela Trade com um armazém comercial na época dos fatos, inclusive com a juntada de fotos deste local, a fim de demonstrar a efetiva capacidade física da Trade em suportar armazenamento de mercadorias provenientes do exterior para uma posterior revenda ao mercado interno. Então, vale destacar que neste ponto aqui, o questionamento quanto a essa capacidade física aqui da Trade foi levantado pela primeira vez no processo na decisão recorrida. Então, as provas que são apresentadas neste momento, elas devem ser aceitas e reconhecidas de forma tempestiva, justamente como uma maneira de contrapor os fatos, né, com a devida vênia aqui, que foram equivocadamente considerados na decisão, né? Então, além dessa inovação trazida na decisão recorrida, observou-se um segundo erro de fato nas folhas 614, ao trazer no seguinte apontamento, nas suas considerações, um apontamento diverso daquele que está constante na acusação fiscal em relação ao tipo de mercadoria, né, em relação ao tipo de importação das mercadorias aqui objeto de atuação. Então, observa-se que tanto no relato infracional quanto na própria manifestação fiscal, não há nenhum tipo de argumentação ou documentação que questione ou mesmo desqualifique as operações que ocorreram sob a modalidade por encomenda. Isso acontece apenas agora na decisão recorrida. Então,
atenta a essa situação e também demonstrando mais uma vez uma postura colaborativa, a recorrente ela acostou também agora aos autos um parecer jurídico elaborado pelo jurista José Roberto Rosa, que foi fiscal aqui pelo Estado de São Paulo e julgador neste egrégio tribunal por mais de 15 anos. Então, neste sentido, o professor ele analisou o caso e ele destacou sobre esse ponto específico um trecho que eu gostaria de pedir licença aqui para poder ler, que está lá nas folhas 17 do parecer. Então, diz assim o parecerista, que os documentos de importação juntados aos autos dizem, literalmente, se tratar de uma importação sob encomenda. Então, vide folhas 13, 17, 22 e 25. O próprio auto de infração, como já apontamos e já grifamos na reprodução do seu texto, aponta 14 vezes a expressão indicativa de que ocorreu uma operação sob encomenda. Em 9 vezes, vemos literalmente a expressão operação de importação sob encomenda, e nas demais, expressões atribuindo a condição de encomendante da importação ao autuado. Fecho aspas. Então, verifique-se que em nenhum momento a acusação fiscal procurou atribuir à recorrente a responsabilidade tributária por importações realizadas como se fossem por conta e ordem, né? O que se verificou é que a decisão recorrida, ela alterou a acusação fiscal, e tal atitude, ao entender da recorrente, seria vedada e contrária à própria função jurisdicional. Bom, também foi trazido pela decisão recorrida um questionamento sobre as cláusulas do contrato celebrado entre a recorrente e a empresa trade, e que essa seria um argumento suficiente para desqualificar a importação realizada por encomenda. Bom, como é possível observar nessas cláusulas e nesses tipos de contrato, há um padrão estabelecido e que é havido em diversos contratos e negócios jurídicos celebrados por empresas trades. Então, isso é muito comum nessas relações. Inclusive, esse tipo de contrato, ele observa as normativas que são expedidas pela Receita Federal e que cuidam dos tipos de modalidade de importação, inclusive e principalmente para a importação por encomenda. Então, a decisão recorrida, ela, da mesma maneira que em relação à argumentação sobre a existência de uma estrutura física da trade e tudo mais, ela acabou por trazer situações alheias e totalmente insuficientes para desnaturalizar ou desnaturar a importação por encomenda. Na verdade, não houve nenhum tipo de enfrentamento aos fatores que são aptos a desqualificar uma modalidade de importação, tais como quem são os importadores e os adquirentes constantes nas DIs e nos documentos de importação. Não houve um enfrentamento quanto a quem realizou o fechamento de câmbio, ou ainda mesmo se houve ou não adiantamento de valores. Esse enfrentamento não foi feito justamente porque, se assim o fosse, todos esses fatores seriam favoráveis à recorrente. Então, para que não houvesse mais dúvidas, houve também um questionamento no parecer, o qual eu peço licença para ler novamente, lá nas folhas 21, e diz assim, abro aspas, tal cláusula, longe de desqualificar a natureza da operação como importação por encomenda, na verdade a confirma, pois é uma característica desse tipo de modalidade. Então, fecho aspas aqui. Bom, finalmente, caminhando aqui para o final da minha sustentação, a decisão também ela consignou, de forma equivocada, lá nas suas folhas 613, que a recorrente ela realizou um pedido de declaração de inconstitucionalidade da legislação paulista. Porém, não tem no processo nenhum pedido, nenhum pleito formulado nesse sentido, né? Como é possível verificar tanto lá nos pedidos da defesa, nas folhas 106 e 107, muito menos no recurso ordinário, né? Nas folhas 581 e 582. O que se tem, na verdade, foi um pedido, ou foi mesmo um pleito, no sentido de que o entendimento sedimentado pelo STF, lá no tema 520 da repercussão geral, fosse aplicado ao presente caso.
Como se trata de operações de importação por encomenda, há que se reconsiderar o destinatário jurídico da mercadoria, como se fosse a empresa trade. E, portanto, é ela o responsável pelo recolhimento do tributo, independentemente de onde houve o ingresso físico das mercadorias. Bom, como nesse julgamento dado pelo STF, houve a declaração de inconstitucionalidade, lá do artigo 11, o inciso 1, a linha D da Lei Candir, essa inconstitucionalidade foi utilizada, foi declarada por meio de uma técnica sem que houvesse a redução de texto. Então, seria justamente o caso de aplicação de interpretação conforme requerida aqui para este tribunal. Então, neste ponto também, a última leitura que eu faço do parecer, lá nas folhas 22, há o seguinte destaque. Foi perguntado, o artigo 28 da Lei 13.457, de 2009, representa impeditivo para a aplicação da decisão em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal? Então, responde o parecerista, não, visto que, no caso em tela, houve alteração do entendimento sem redução ou supressão de texto. Portanto, fecho aspas, portanto, reitero aqui, mais uma vez, que as operações da recorrente, elas não foram desqualificadas pela autuação fiscal, a não ser pela própria decisão recorrida. Então, além disso, todas as provas que foram acostadas nos autos e que existem nos autos foram apresentadas pela empresa, nunca pelo auto de infração. Isso demonstra uma postura transparente e de boa-fé. Então, portanto, a recorrente ela requer o reconhecimento da modalidade de importação à vida por encomenda, com o consequente provimento aqui do seu pedido de retificação de julgado. Eu agradeço enormemente a atenção e fico à disposição para os esclarecimentos de fato que se fizerem necessários. Muito obrigado. Agradeço ao leitor, só peço uma licença aqui, como complementar meu ponto. Nossa. Pode falar, Luciano. Eu só queria pontuar que eu tinha elaborado a petição para aplicação da súmula 10 e tinha deixado de juntar ela no processo, mas eu me dei conta disso aqui, olhando as minhas anotações do processo, então eu fiz a juntada da petição agora. Obrigada. Meu ponto. Vou passar para o meu ponto. Importante a possibilidade de juntar documentos no pedido de julgado, não se utiliza uma recorrente. Diversamente do pretendido, o momento do pedido de julgado não é recursado. O artigo 42 da Lei 13.7 estabelece expressa e taxativamente os recursos do processo administrativo tributário, entre os quais não se enquadra o pedido de julgado. Estou transcrevendo aqui o artigo 42 da Lei 13.407, lista dos recursos, recurso de ofício, recurso ordinário e recurso especial. Nesse sentido, observo decidir no processo da EPCE 4604, no capítulo 27, pela Dr. Silvio César Afonso, assim emitado. O pedido de julgado que está fora os limites da mera retificação, que não se presta à revalorização da prova e à obtenção de novo julgamento. Ainda decidir, já o pedido de retificação julgado não é sequer modalidade de redução, nem tampouco procedimento autônomo de competência originária. Trata-se de mera correção de ato administrativo, onde consta imperfeição, que se corrige sem necessidade de instalar novo contraditório no posto inexistente.
Por não comportar novo contraditório, o pedido de retificação julgado não pode levar à modificação da solução do ao caso, dado que não se presta a corrigir injustiças ou harmonias afeitas à valorização da prova carregada aos autos. Assim, não é cabível a juntagem de provas em sede de retificação julgada, pois não se trata de mudar a recursão, mas sim de correção do ato administrativo por erro de fato, não demandando análise de provas que não constavam dos autos quando foi proferida a decisão que se pretende retificar. O erro de fato deve estar caracterizado no texto da decisão e não mediante provas novas que não existiam quando da decisão. Ainda, o decidido se pautou pelas provas existentes nos autos. Nesse sentido, o fato de a Chambers ser uma sala comercial consta das nossas fiscais de um prazo propício, por escrita 37, e não consta nada entre as notas fiscais que as mercadorias podiam ser armazenadas e saírem de outro local. Ou seja, mesmo que ela pudesse possuir um galpão, como alega o quadro, junto aos documentos de folhas 657 a 664 do seu pedido de retificação julgado, nada consta que as mercadorias tenham de fato saído do local, ou seja, não houver o consumo decidido. Deste modo, mesmo que foram acolhidas as provas trazidas por retificação julgado, o que assim exposto é cabido, elas não alterariam o decidido. O contrato entre a autuada e a Chambers constava nos autos foi decidido e foi analisado de acordo com a livre apreciação das provas pelo julgador, garantido no artigo 26 da Lei 357 de 2009. Assim, ele não é obrigado a julgar de acordo com o prejuízo do tratado. No STJ, o processo 22786 do Rio Grande do Sul, pelo ministro José Delgado, pronunciou-se. Start não está obrigado a magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado das partes, mas sim com seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que deveria aplicar ao caso concreto. Assim, não se trata de erro de fato, mas sim compromisso com o decidido, ou seja, o decidido depois da análise dos provas dos autos, depois de juntar-se com a aplicação e com a defesa, de acordo com o livre convencimento do julgador e atinentes ao tema dos autos. Portanto, o decidido não constitui o fato superveniente e nem novas obrigações fiscais. Quanto à importação ser a moralidade de público bem, a matéria se apreciar um tópico específico. Quanto ao erro de fato em relação à modalidade de importação exata relevante, importação público bem, não assiste razão atual. A referida decisão não afasta o fato de que as importações foram formalmente utilizadas na modalidade de público bem. Abre aspas. A natureza das operações deve determinar pelos fatos e não pelas formalidades. Assim, deixar claro legal que o consta da decisão do STF deve ser aprendido de acordo com os fatos e não com as formalidades, uma vez que os fatos eles são subsídios às normas. No caso dos autos, formalmente, a importação foram registrados como por encomenda. Assim, é fato de controvérsia que, formalmente, as importações foram registradas como por encomenda, e a decisão recolhida não terá isto, não haverá assim erro de fato. No entanto, como consta decidido, a formalidade não é suficiente para definir e deixar claro legado das mercadorias. Nesse sentido, o STF, no próprio área 665, 134 de Minas Gerais, tratou no Ministério de São Paulo, expôs. Defender a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo jurídico a fim da causa após a situação de mercadorias caracterizada pela transferência de domínio. Eu transcrevo aqui o voto desse processo do STF pelo ministro Edson Fachin. Assim, o entendimento do próprio STF tem um sentido e que a forma não prevalece sobre o conteúdo. E assim foi o entendimento daquela decisão dos autos. Start, diversamente alegado, a decisão não sedimentou, abre aspas, que a modalidade de importação da recolha não se deu por encomenda, não havendo importador de fato para a matéria, razão pela qual não foi executiva. Relativamente ao erro de fato em relação à capacidade da empresa Chambers suportar as mercadorias recepcionadas na CIO, não existe a razão atual. Como se dispôs, observe-se que a Chambers, em Maceió Alagoas, não possui capacidade de receber as mercadorias por estar em sala comercial. Como já expôs o início do voto, o fato de a Chambers ser uma sala comercial consta das notas fiscais juntas do benefício e não consta nada entre as notas fiscais que as mercadorias podem ser armazenadas e sair de outro local. Ou seja, mesmo que ela pudesse possuir um galpão, como a ligada para o autuado, nada consta que as mercadorias tenham de fato saído do local, ou seja, não altera o posto decidido. Assim, não há erro de fato referente à decisão de decidir de acordo com os próprios autos, juntados até o momento decidido. Start ausência de fato quando a matéria não conhece o pedido. No tocante a erro de fato em relação à ausência de responsabilidade sobre as mercadorias, não se razão atual. Assim, se for decidido.
No contrato firmado entre a autuada e a Xingu, verifica-se que, embora a Xingu fosse formalmente uma empresa que vendeu as mercadorias importadas na corrente, esta é responsável por regularidades, qualidade, quantidade, preço, peso, especificação, devoluções, indenizações, demandas judiciais, guardas judiciais e ativas mercadológicas, ou seja, responsabilidades que são inerentes à vendedora e não ao autuado. O entendimento exposto foi de que as responsabilidades da coisa constantes do contrato são da autuada ao invés do vendedor. Observe o artigo 192 do Código Civil. Até o momento da tradição, o registro das coisas ocorre por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador. Assim, o entendimento que a autuada foi deixada a juiz contabilista responsável, portanto, pelo imposto de importação. Portanto, houve a valoração do contrato como dólar, ou seja, a discordância contra o entendimento zerado não é de fato, mas sim compromisso com o decidido. José Olivaldo Pérez, Júnior, exposto. Este modo, a retificação julgada não se trata para rediscutir o mérito da matéria já julgada, tendo visto os fundamentos, por mero inconformismo da parte em fazer a decisão de leitura desfavorável. Start, com o roteiro do fato, quanto a matéria não foi discutida. Quanto ao erro de fato em relação à interpretação do artigo 28 da Lei 357, não se razão atual. Diversamente, o delegado decidiu não aduziu que a autuada requeriu a decretação da inconstitucionalidade do dispositivo do regulamento, mas sim que não há vinculação da decisão citada por ela no recurso ordinário à decisão administrativa das razões expostas no deciso. Abre aspas. A decisão da STF citada foi proferida em sede de recurso ordinário, em que a recorrente não foi por parte e não os autos prova que o Senado Federal deve suspender a execução de afirmativo. Assim, ela não consta das exceções previstas no artigo 28, assim prescrito, assim não vincula o prejuízo campo. Fecha aspas. Assim, não é de fato decidido e em solenidade. O Estado não foi pela proteção ao campo. A súmula 10 desse título foi visado em seguintes termos. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto no registro da arrecadação estão limitados na taxa Selic, recebendo a cobrança dos juros de tributos federais. O artigo 52 da Lei 3457 definiu a capítulo 2 das súmulas processuais desse título, assim sua observância obrigatória. Então, o Estado limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Foi disposto com isso parcialmente que o parcial promete de justificação julgada apenas para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e a multa da Selic, mantendo mais a decisão anteriormente proferida. No tocante à petição juntada pelo contribuinte, por 848 e 873, ela não pode inovar as razões que foram trazidas anteriormente sobre o tempo, em razão da sua instantaneidade. Nesse sentido, o STJ já expulsou o entendimento das oportunidades no resto 1, 2, 10, 20, 642 do dia. Assim, não conheço das alegações, em especial as que remetem ao mérito já anteriormente decidido, de acordo com as razões apresentadas tempestivamente no curso de assim como muito bem, então o voto está registrado, o processo está em discussão. Então, inscritos, vai encerrar os debates. Oi, Inácio. Oi, pode ser. Oi. Eu fui olhar agora rápido aqui a menção que o patrono fez, a parecer do Dr. Rosa, e eu não tive tempo de verificar isso com mais detalhes. Posso pedir vista desse processo, Inácio? Poderia, mas só que é o seguinte, Alexandre, essa petição é absolutamente extemporânea. Esse parecer também é absolutamente extemporâneo. E se está remetendo ao mérito, remetendo ao mérito, eu não posso apreciá-lo agora em sede de retificação de julgado. Assim, não, é que eu vi que eu participei do julgamento desse caso aqui, e eu gostaria de dar uma olhada com mais detalhes, porque ele não cria situação nova, ele só analisa o processo, é um ponto de vista só do caso. Mas a gente está em sede de retificação de julgado. Sim. Tudo bem, doutor Heitor? Com licença, apenas para fazer um esclarecimento, doutor, muito embora essa petição ela realmente tenha sido juntada com o PRJ e com o recurso ordinário, nós justificamos a razão dessa juntada extemporânea,
tá certo? Então, ela estaria lá enquadrada nas possibilidades previstas na legislação. Então, no meu entendimento, como fosse o meu voto, né, eu fundamentei que eu não estou acolhendo essa petição. Mas tudo bem, o doutor Alexandre quer pedir vistas? Ok. Tudo bem, presidente? Então, vistas conseguiu o doutor Alexandre, o processo retornar oportunamente. Agradeço a presença do doutor Reino. Obrigado, agradeço aqui ao presidente, o relator do caso, também aos demais julgadores e membros aqui da Câmara, e desejo aí um excelente dia, um excelente julgamento. Até mais. Obrigado, bom dia. Obrigado. Passar por processo estilo ferramentas motorizadas limitadas, recurso ordinário, criatura do Paulo Macedo, só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrão. Deixa eu mostrar. Aí eu falei, tá bom, então, não precisa voltar para ela, entendeu? Aí ele fala assim, então fica o tema na frente, eu não entendi. Eu assisto. Tá, não tem como. O Dr. Paulo não sabe apresentar os áudios? Claro. O AIM trata de três. Eu liberei o microfone. O AIM trata de três acusações: deixar de escriturar, notas fiscais eletrônicas referentes a operações de entrada de mercadorias tributadas, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. Item 2, acreditou-se indevidamente do ICMS, em decorrência de escrituração de conhecimento de transporte eletrônico que não corresponde à aquisição de serviço de transporte, ou seja, sem relação com o contribuinte. E o terceiro, acreditou-se indevidamente do ICMS, devido à operação de entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, estando na condição de substituído, conforme se demonstra pelas cópias dos documentos juntados. Autuado apresenta defesa, houve a manifestação fiscal do auditor fiscal, o julgador fiscal emitiu o termo de apartação dos itens 1 e 2 do AIM, por serem objeto de confissão irretratável. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, né, em relação ao item 3. Em face da decisão de primeira instância, o autuado apresentou recurso ordinário, na qual, em breve síntese, alega que é inaplicável a portaria CAT 42/2018, que o creditamento seria legítimo, apesar de ter sido feito em campo errado, tratando-se de mero erro formal, que há erro na capitulação de a multa, que a multa deve ser reduzida ou relevada, de acordo com o artigo 527-A do RICMES, que a multa é confiscatória e não tem proporcionalidade e razoabilidade, a legalidade da atualização do valor básico da multa, e que o julgamento deve ser convertido em diligência para se apurar os créditos que o autuado teria direito. A representação fiscal, em seu parecer, apresentou contrarrazões. Os autos foram distribuídos para minha relatoria. Esse é o relatório, presidente. Agradeço, Dr. Paulo. Doutor Guilherme. Olá, muito bom dia. Fique à vontade de realizar a sustentação oral. Posso começar, presidente? Muito obrigado. Sim. Bom dia a todos. Saudar os ilustres juízes, especial na pessoa do Dr. Paulo, relator desse caso. Eu prometo tentar ser o máximo breve aqui, em amor ao tempo de todos. Me permita aqui fazer uma breve exposição via apresentação de PowerPoint, também usar aqui do recurso. Vocês estão vendo a minha tela? Ótimo. Então, esse caso, como bem relatado, ele decorre de um auto de infração lavrado contra a Steel. A Steel é uma empresa que, como Vossas Excelências, imagino conheçam, ela tem planta industrial no estado do Rio Grande do Sul,
e que no ano de 2020 ela decidiu implantar um CD no estado de São Paulo, até pela questão geográfica, de melhor posicionamento do país. E acabou coincidindo 2020 com o ano da pandemia, que foi um ano complicado para todo mundo. E como Vossa Excelência sabe, quando há uma nova alocação de uma planta no país, há um período de transição e adequação das obrigações fiscais das empresas, isso é bastante natural, a Steel está acostumada com isso. E esse auto de infração ele acaba refletindo um pouco isso, né? Então, né, assim, em brevíssima síntese, o que acontece, né? A Steel adquire lubrificantes da Castrol, né? A Castrol, ela está situada no estado de São Paulo, né? E a Steel adquiria antes através do estado do Rio Grande do Sul, e quando implantou o CD no estado de São Paulo, começou a adquirir da Castrol, né, de São Paulo para São Paulo, para o seu novo CD. Essa operação, a operação que ela está sujeita ao regime de substituição tributária, né? Então, quando a Castrol vendia para a Steel, a gente tinha ali já vinha, né, com tanto o ICMS próprio quanto o ST destacado pela Castrol, e isso, né, é o que é nesse formato que deve acontecer. Só que para esse período específico, a Steel, em todas as suas operações, né, posteriores, de saídas tanto internas como interestaduais, deu novo tratamento do regime da ST, ou seja, desconsiderou que havia sido aplicado o ST e aplicou novamente o ST, tanto para as vendas internas quanto para vendas interestaduais, né? Isso, de fato, a Steel tem conhecimento de que não é o adequado para parte dessas operações, né, as vendas internas. Isso não é o adequado, mas para as vendas interestaduais, sim, esse é o procedimento que deve ser realizado, né? Então, assim segue sendo feito até hoje. E aí, bom, isso, né, eu só dei esse contexto do ST nas saídas, porque ele é importante para entender o tratamento do crédito apropriado pela Steel nas entradas, que é o objeto do lançamento aqui, o item 3, como bem relatado pelo Dr. Paulo, é o único item que está em discussão aqui, os outros dois itens foram pagos já com o lançamento, que eram erros, né, de fato, enfim. Esse item 3, ele versa exclusivamente sobre a legitimidade do crédito do ICMS próprio apropriado pela Steel na sua escrita, porque aqui a fiscalização, né, o racional aplicado para o lançamento foi de verificar se havia sido tomado os créditos básicos, né, nota a nota nas entradas, e ao notar que era uma operação sujeita ao ST, entendeu que não caberia a apropriação do crédito, como de fato não cabe, em condições normais não cabe, e foi esse o racional mais superficial analisado aqui para saber se o crédito existia ou não, né? Pois bem, como relatado, a gente está aqui já no cenário de recurso ordinário, decisão de primeira instância basicamente valida, né, o procedimento fiscal realizado, e aí traz aqui o item que eu chamo a atenção, que é o item né, como fundamento, traz a questão da portaria CAT, né, 42, e a gente, no recurso apresentado, há um tópico enfrentando esse ponto, porque realmente a portaria CAT, ela te traz ela não te obriga a fazer o ressarcimento do ST do fato gerador presumido não realizado em conjunto com a apropriação do crédito, é uma faculdade, e mais, os artigos 271, 269, 270, mas especialmente 271 do Regulamento do ICMS de São Paulo, autorizam que seja feito, né, o crédito sem qualquer tipo de conexão ao pedido de ressarcimento do ICMS-ST, né? Então, a gente divide aqui os três, né, itens de mérito relevantes, que é esse, e aí depois a gente tem outros dois, que são as vendas interestaduais e as vendas internas, que cada um, com motivos diferentes, tem, né, a recorrente entende dar a legitimidade ao crédito apropriado na entrada, que esse, novamente, é o foco aqui da discussão. A fiscalização simplesmente glosou todos os créditos nas entradas das vendas da Castrol para Steel, ao entendimento de que já havia sido né, sujeita à tributação definitiva pela Castrol. Então, passando aqui, né, e a gente começa aqui pelas vendas interestaduais, porque essas excelências realmente elas têm um lastro na legislação, né? A legislação, ela de fato aqui, né, tem uma previsão específica que autoriza esse crédito, né? Então, novamente, só aqui fazendo um desenho do fluxo bem simples, né? A Castrol, ao vender para a Steel, né, como já dito, destacava o CMS próprio e o ST já, né, ou seja, dava a tributação definitiva.
Só que a Steel, ao fazer as vendas interestaduais, pelo convênio 110, lá de 2007, precisa realmente aplicar novamente o ST para os, né, os adquirentes que estão situados em outro estado, as suas redes de concessionários, né? E aí, bom, dali para frente, né, são os débitos de ICMS que aqui não estão em questão, mas em relação ao crédito do passado, excelências, ou seja, esse crédito que a Castrol, né, o crédito do ICMS mesmo, que a Castrol destacou nessa operação, a Steel ela tem dois direitos diferentes, né? O primeiro é o ressarcimento do ICMS-ST, né? Esse sim, sujeito lá à portaria CAT, e esse aqui não está em discussão, excelência, que a STU aqui não está querendo ter nesse processo reconhecimento de algum direito de crédito, como isso até constou de alguma forma na decisão recorrida. Não se busca aqui reconhecer um direito de um crédito que não existe. Aqui não é, o processo ele não cabe a isso, né? Obviamente, é um lançamento fiscal, então aqui cabe só discutir se o crédito que foi apropriado existe ou não, é legítimo ou não, né? Então, mas só para esclarecer que aqui realmente existe esse direito do ICMS-ST sobre o fato gerador presumido e não realizado ser ressarcido pela Steel, e isso vai ser feito em momento oportuno pelos regramentos específicos, e novamente não é objeto aqui. Mas o item 2 aqui, que está demonstrado, sim, é objeto, que é o artigo 271 do regulamento do ICMS, e aqui está transcrito que ele legitima o quê? Aquele crédito do ICMS próprio da Castrol para a Steel, esse crédito ele existe, esse crédito ele é devido, né, a Steel tem direito de escriturar, tanto que o 271, e aqui me permitam ler rapidamente ele fala que o ressarcimento, né, do imposto retido, ou seja, do ST, efetivamente, não impedirá o aproveitamento do crédito pelo contribuinte substituído quando admitido do imposto incidente sobre a operação de saída pelo sujeito passivo por substituição, mediante o lançamento no registro de apuração em outros créditos. Ou seja, o 271 ele legitima que a Steel faça o lançamento desse crédito em outros, né? O que aconteceu aqui é que o crédito, de novo, uma questão sistêmica de adequação da Steel, acabou sendo feito na nota, né? Não foi em outros, foi na nota, mas o ponto é, e isso consta nos autos demonstrativos, a Steel juntou já vários demonstrativos demonstrando que 62% das operações nesse período são de saídas interestaduais, ou seja, os créditos, do total de créditos aqui em discussão, 62% é legítimo a Steel pelo 271, de novo, um erro formal de não ter sido lançado em outros até um campo mais fechado, né, do que o crédito básico, mas enfim, de fato aqui não há, né, não foi atendido aqui ao que literalmente pede o artigo 271, mas o crédito existe, excelência. Então aqui a Steel roga a aplicação do princípio da verdade material, esse já bastante trabalhado em todos os tribunais administrativos, né, e já bastante sedimentado que o mero lançamento em um campo inadequado não deslegitima o teu crédito, né? Quando muito, alguma aplicação de multa por obrigação acessória, enfim, mas o crédito em si ele existe, né? E quando a Steel aqui nos autos faz essa prova, ela não está querendo provar a existência de um crédito novo ou pleitear, não é nada disso, a prova constante nos autos, ela simplesmente convalida o fato de que 62% das operações foram com destinatários a outros estados e que aí o regramento determina que fosse feito um lançamento em crédito em outros, e a Steel fez o lançamento do crédito em créditos básicos. Então, o crédito existe. Aqui a questão em relação às saídas interestaduais, ela é bastante objetiva, até porque fundada no que dispõe o regulamento do CMS, para dizer que, bom, efetivamente esse crédito existe, a gente vai estar aqui falando eventualmente de uma questão de erro formal, e aí quando é feito o pedido de diligência, ele é tão somente para essa constatação. Não, de novo, não que a Steel esteja aqui de alguma forma querendo que numa diligência seja perseguido algum crédito que eventualmente existente, né? Então, tudo para dizer que aqui nossas alegações, excelências, elas são simplesmente para mostrar que o crédito na entrada ele existe, que é um mero erro formal aqui, e por isso que foi feita uma juntada de diversos documentos, assim demonstrando, né, para mostrar como a Steel também conseguiu aferir o racional dos 62%, né? Então, bom, passando, né,
Os outros 38%, excelência, de fato, aqui a gente, como eu já falei, consta nos nossos recursos, a gente, né, a Steel realmente ela deu um tratamento que não deveria dar, né, ou seja, aplicou novamente ST para as operações internas, né, esse realmente não deveria ter ocorrido, para as interestaduais está correto, e aí a gente tem só essa questão de mero erro formal, mas para saídas internas, a Steel realmente aplicou novamente lá o regime da ST, e acabou, obviamente, não precisa fazer nenhum cálculo muito exorbitante aqui para chegar à conclusão que acabou recolhendo muito mais o Estado de São Paulo porque aplicou um ST próprio quando não precisaria. A Steel tem consciência disso, né? Mas mas voltando, né, ao que a gente está em discussão aqui, como a gente está discutindo o crédito na entrada, os argumentos de defesa nesse ponto aqui do recurso, eles estão voltados ao fato de que a conduta de saída da Steel, ou seja, aplicar novamente o ST, é que legitima o crédito da entrada também aqui. Porque, né, em respeito à não cumulatividade, se a Steel aplicou novamente, destacou o ICMS próprio, isso está aprovado nos autos, tem notas mostrando esse destaque novo do ICMS próprio, né, para fins de aplicação da não cumulatividade, respeito à não cumulatividade e neutralidade, a Steel precisa ter o crédito apropriado na entrada, senão senão ela vai estar, além de já ter recolhido muito mais do que precisaria, vai estar tendo o efeito nefasto de não poder tomar esse crédito. Então, para saídas internas, apesar da Steel ter consciência de que realmente o procedimento foi mais equivocado, porque não precisaria ter aplicado o ICMS, ter dado nova saída como se não houvesse tido o ST na etapa anterior, o fato é que essa conduta de saída é que legitima o crédito da entrada. Então, de novo, aqui não se está buscando também, eventualmente, a recuperação desse indébito que de fato existe aqui, mas a Steel não está buscando isso nem aqui nem em outro processo, até porque não faria sentido. A Steel está aqui defendendo que, de fato, ok, houve um erro, mas a conduta de saída de débito dela legitima o crédito da entrada porque foi o que aconteceu, de fato, no passado, lá em 2020. Então, excelências, esse ponto aqui também, o fundamento ele é um pouco diferente, porque de fato a saída não deveria ter sido dada com ST, diferente das saídas interestaduais que sim, devem ocorrer com ST, e que lá o crédito ele realmente ele é totalmente legítimo, é uma questão meramente formal. Aqui a situação é um pouquinho diferente, mas que igual, né, a conduta de saída da Steel, ou seja, novos débitos de semestre próprio, novos débitos de semestre ST mesmo, que nas operações internas, legitima, leva, né, aqui a legitimação do crédito da entrada que foi apropriado, né, e esse que é objeto do questionamento. Por fim, aqui a gente faz um breve resumo dos pedidos. Então, resumindo, efetivamente, é a questão da declaração da legitimidade de 62% dos créditos, porque esses sim são erros meramente formais cometidos pela Steel. Então, o crédito existe, não há dúvida disso. O artigo 271 legitima a tomada desse crédito. Por sequência, o item 2 é a questão das vendas internas, né, que houve esse equívoco que eu acabei de mencionar. E aí depois nós temos pedidos subsidiários de erro de capitulação de multa, cancelamento da multa, por diversos motivos, mas que aqui vou poupar o tempo e não vou adentrar neles. E por fim, só essa questão da baixa dos autos, novamente deixando claro que não é para nenhum tipo de reconhecimento extra ou qualquer coisa do tipo, é simplesmente para abaixar os autos para que também haja oportunidade da fiscalização aferir se há algum ponto em relação às provas carregadas aos autos. Encerro aqui agradecendo pelo tempo concedido, excelências, e novamente pedindo pelo total provimento do recurso apresentado. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Guilherme. Posso falar do doutor Paulo? Eu vou partir para o meu... Desculpa, eu vou passar para o meu voto no item 11. Dado o termo de apartação, foram apartados itens 1 e 2, dada a confissão irretratável. Assim, o presente voto versa somente sobre o item 3. No item 3, a autuada é acusada de creditamento devido de CMS nas operações de entrada de mercadoria sujeitas ao regime da ST, sendo que estava na condição de substituído. A autuada, em resposta à notificação, confirma que ocorreu o creditamento, sendo que também ocorria o destaque do imposto nas operações de saída. Eu copio o trecho aqui
da resposta à notificação da autuada. Nas operações com óleos e lubrificantes, o RICMES impõe ao fabricante e importador a retenção do imposto incidente nas operações subsequentes até o consumo final, nos termos do artigo 412.3 do RICMES 2000. No entanto, até abril de 2021, a Steel efetuava o crédito ICMS sobre essas aquisições e destacava o ICMS nas saídas. Em resumo, a autuada atuou como se fosse o contribuinte substituto e não substituído. Ocorre que o artigo 278 do RICMES estabelece a forma de escrituração dos registros dos livros, registro de entradas e de saídas. Aqui eu copio o artigo 278, vou ler só o caput dele, que fala: o contribuinte substituído, relativamente às operações com mercadoria ou prestação de serviços recebidos com imposto retido, escriturará o livro registro de entradas e o registro de saídas na forma prevista nesse regulamento, com utilização da coluna outras, respectivamente, de operações ou prestação sem crédito do imposto e operações ou prestação sem débito do imposto. Assim, pelo imperativo apontado no artigo 278 do RICMES, apesar das alegações autuadas, não podem ser aceitas outras formas de escrituração das notas de entrada e saída por contribuintes substituídos. A autuada alega que não seria aplicável a portaria CAT 42/2018, sendo que tal portaria foi indicada pelo julgador de primeira instância. Ocorre que o julgador de primeira instância cita a portaria CAT 42/2018 em 4 itens da decisão de primeira instância, sendo que nas 4 ocasiões utiliza para ilustrar que essa seria a forma correta de solicitar o ressarcimento do ICMS-SD em saídas interestaduais, confirmando que a escrituração da autuada não ocorreu de forma correta e que tal portaria serviria para a autuada se ressarcir do ICMS da forma correta. Eu copio aqui os 4 trechos em que foram citados a portaria 42 na decisão de primeira instância. Assim, não há qualquer erro na indicação da portaria CAT 42 como forma de ressarcimento. Ademais, a aplicabilidade ou não da portaria CAT 42 não é atinente à análise de mérito, pois a infração é o creditamento indevido. E resta claro, pelo inciso 1 do artigo 93 da Lei 13.457, que não é competência dos órgãos de julgamento do TIT pedidos de ressarcimento ou compensação. Também não deve prosperar a alegação do autuado de que o julgamento deve ser convertido em diligência para que se apure eventuais créditos que a autuado teria direito. Primeiramente, pois a conversão em diligência é ferramenta do julgador para dirimir algum ponto em que pese dúvida, para que possa afirmar seu convencimento, que não ocorre no presente caso. Depois, a Fazenda Pública não tem a prerrogativa de refazer a escrituração fiscal do contribuinte, sendo que essa, de acordo com o artigo 35 da Lei 6374, é responsabilidade exclusiva do contribuinte. E ainda, a utilização de créditos no imposto é faculdade do contribuinte, sendo seu direito subjetivo, não havendo previsão legal para a Fazenda Pública realizá-la. As alegações de que o procedimento autuado não gera prejuízo ao erário e feriria a não cumulatividade do imposto, pois mesmo havendo creditamento indevido foi realizado o débito na saída da mercadoria, também não merecem prosperar. Entendo que os contribuintes não podem adotar formas diversas de cumprimento das obrigações tributárias, além das que constem da legislação, mesmo que tal alteração não gere prejuízo ao erário. Isso decorre da falta de legalidade em assim se proceder e também da impossibilidade de controle dos procedimentos por parte do fisco, caso cada contribuinte opte por uma forma de agir. Complementarmente, o artigo 136 do CTN deixa claro que a extensão dos atos não afeta a infração tributária. Assim, mesmo que não haja qualquer prejuízo ao erário, ocorre a infração tributária. A autuada alega ainda que a capitulação da multa é incorreta, pois ocorreu mero descumprimento de obrigação acessória. A capitulação da multa é o artigo 85, inciso 2, a linha J. Eu copio trecho aqui. Realmente a infração é de creditamento indevido, não de descumprimento de obrigação acessória. Então, correta a capitulação no inciso 2 do artigo 85. A capitulação na linha J também é correta, pois o creditamento devido do caso em tela não é compreendido nas outras alíneas do inciso 2. Assim, cabe capitular a multa na linha que trata da multa residual. A autuada alega que a multa deve ser reduzida ou relevada de acordo com o artigo 527-A do RICMES. Todavia, tal dispositivo informa que a redução ou relevação da multa é necessária que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação, e que se não implique na falta de pagamento do imposto. No presente caso, entendo que o creditamento de imposto de forma indevida gera, por consequência, o recolhimento menor do imposto, sendo dessa forma inaplicável a benesse do artigo 527-A do RICMES.
A alegação de confiscatoriedade, desproporcionalidade e não razoabilidade da multa também não merece prosperar. As multas são calculadas segundo a Lei 6374, que faz com que a exigência da multa esteja amparada em norma válida, vigente e eficaz, não podendo ter a sua aplicação afastada por essa Câmara julgadora. A alegação da autuada de ilegalidade da atualização da base de cálculo da multa também não merece prosperar, pois tem a súmula 13 do TIT, em que diz que é legítima a atualização do valor básico das multas nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento. Presidente, é assim que eu voto. Agradeço ao doutor Paulo, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vão encerrar os deputados. Houve o protocolo de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, recurso ordinário existiu, realmente são autorizados e limitados, reconhecido e aplaudido. Agradeço o presidente, doutor Guilherme. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Recurso ordinário. Criatura do Câmara Selma, não há protesto por votação oral. Bem, doutora Maria Selma, já é possível disponibilizar o voto? Sim, presidente. Inácio, caiu do empate aqui. Bem, aguardando. Tô reiniciando aqui. Voltou. O presidente já está disponível. Aproveitando, bom dia a todos, bom dia aos que nos acompanham. Presidente, é um voto, é um auto de infração bastante conhecido nosso, né? Trata-se de, é um item só, trata-se de creditamento indevido, tendo em vista o enquadramento como nula inscrição estadual por simulação de existência do estabelecimento da empresa T-Flex Brasil Resinas Limitada, desde 28/3/2017. O autuado devidamente notificado apresentou a intempestiva defesa, alegando em síntese nulidade do AIN, e o STJ reconheceu a boa-fé em razão da declaração de inidoneidade ser posterior à relação comercial havida, e alega ainda que o valor da multa é exorbitante, ferindo o princípio do não confisco. Não há, o julgador de primeira instância julgou procedente o AIN, interposto o recurso ordinário, do qual foi conhecido, e passo então ao voto.
Na verdade, presidente, esse processo acho que dispensa até leitura, porque o que o autuada alega é simplesmente a boa-fé do contribuinte com relação em aproveitar o crédito do ICMS decorrente da nota fiscal ser declarada inidônea posterior às transações de compra e venda. Mas assim, ele fala e nada traz aos autos, nada, ele não só traz a súmula 509. Eu, então, entendo que o contrário do que ele alega, né, nas razões recursais, em momento algum, ela trouxe aos autos documentação que comprova a boa-fé, que tanto alega, mas não comprova, também não comprova a veracidade das operações com outros documentos, né? Como, por exemplo, transporte de mercadorias, pagamentos, enfim, outras tratativas. Portanto, presidente, dada a ausência de documento probatório que não se configura, né, não se afigura o crível a afirmação da recorrente de encontrar ao abrigo da tese da boa-fé, consagrada na súmula 509, eu, então, conheço do recurso ordinário e a ele eu nego o provimento. É o voto, presidente. Eu coloco a apreciação dos pares. Vereadora Maria Selma, o processo está em discussão. Só um detalhe bem rápido, não é anterior a 2017, né? Só para manter Não, súmula 10. 19, isso Ótimo, também não se sem aplica. problema. Os demais, vou dar o voto. Encerra a votação, recurso ordinário de Val Verde, comércio de fato justificado, Polícia Civil não foi. Encerramos os processos do dia de hoje. Podemos encerrar essa sessão de julgamento da 7ª Câmara de Julgadores do Tribunal de Contas e Taxas de São Paulo, no dia 24 de agosto de 2023. Agradeço a todos e pedir por voto encerrar a gravação.